Olá, meus amigos, nessa videoaula eu vou explorar um pouquinho de como que a gente concebe o conceito, né? Como que a gente define, como que a gente compreende o conceito de poder nas organizações e mais ainda, estabelecendo aí relação com a forma como percebemos a liderança. Quando eu falo, né, liderança, é muito mais fácil a gente ter um aspecto positivo, a gente ficar realmente bom tendo um líder aqui no nosso ambiente de trabalho, é realmente bom termos em quem confiar. Acontece que a gente nem sempre faz essa associação entre a figura de um líder e o exercício de um poder sendo praticado sobre as realizações dos demais funcionários ali em uma organização. E é indispensável que a gente tenha essa compreensão de que exercer liderança corresponde exatamente à minha condição de ter como ser poderoso sobre uma determinada pessoa, ser influente sobre ela. A partir do momento que eu me reconheço influente sobre alguém, isso representa exatamente a minha condição de exercer uma relação de poder sobre essa pessoa. Acontece que o conceito de poder em si geralmente é visto de uma maneira negativa. A gente tem isso aí como um próprio consenso nosso, né, de associar o poder só a essa condição de um aspecto negativo, sendo que a gente desconsidera que ele é uma necessidade para estabelecer uma ordem sobre como que as relações devam ser estabelecidas ali nessa diversidade de pessoas, nessa diversidade de pensamentos que a gente consegue identificar, logicamente, no ambiente de trabalho, na composição de equipes de trabalho. Então a gente tem que abrir mão dessa condição de termos apenas uma visão negativa. Essa visão negativa sobre o poder dificulta até mesmo a realização de pesquisas. E isso, logicamente, vai impactar sobre como nós podemos melhor conhecer esse conceito, como a gente consegue melhor analisar, compreender esse conceito em termos práticos das convivências, das interações humanas no ambiente de trabalho, qualquer que seja o tipo de organização. Eu poderia facilmente fazer uma análise de relações de poder dentro de uma organização pública. Eu poderia fazer uma análise sobre como que a gente consegue perceber maiores condições de um governo ser influente sobre uma população, ou por que uma população não consegue ter total credibilidade sobre o que seja apresentado por um determinado presidente, por um determinado governo. Isso representa justamente uma crise na sua capacidade de poder. Porque se ele tem ali um cargo, um posto, que oficialmente deveria ser respeitado, a partir do instante que ele não consegue legitimar a sua influência, a gente consegue perceber claramente que tem uma distinção ali. Olha, essa função não está bem assumida, não está bem representada. Poderíamos fazer essa pesquisa com um critério mais objetivo, de um rigor científico, mas inevitavelmente, quando a gente fala de relações pessoais, relações de me sentir subordinado a alguém, a subjetividade parece gritar mais alto. Então isso também dificulta as investigações sobre como nós percebemos, de fato, o poder sendo assumido nas organizações de trabalho. É comum também se deparar com a ideia de comportamentos baseados na imposição de uma vontade egoísta frente à desconsideração e o desamparo de outras pessoas. Se a gente sempre associa aquela figura que consegue ser influente, aquela figura que tem o status de ser o poderoso naquele contexto, inevitavelmente nós já investimos altas expectativas de que aquela pessoa saiba representar o que é de maior interesse para todos os demais. Acontece que os próprios demais podem não ter um consenso sobre o que seja predominante ali de ser valorizado, de ser enfatizado, de ser empregado. Então essa própria pessoa ela pode ter uma limitação, ela não tem condição de identificar o que a grande maioria aqui realmente deseja, porque temos uma diversidade de ideias, temos uma diversidade de interesses. Não há possibilidades de integrarmos tudo isso em um possível único entendimento. Se isso acontecer, a gente tem ainda mais a necessidade de uma figura exercer o poder para ser o representante daquela coletividade. Acontece que nem todos vão aceitar essa condição de serem representados por aquela figura. E também é comum associar o poder à ideia de conflitos e tensões, uma vez representando a dominação de um determinado grupo de indivíduos. Se eu me limito a identificar o poderoso como sendo influente e as decisões, aquilo que ele propõe, não é condizente com o que vai garantir o bem-estar para todos, logicamente eu estou identificando uma possibilidade de confronto, de conflito, e a gente sabe que falar de conflitos em ambiente de trabalho é uma condição que gera um desgaste, é uma condição que gera bastante estresse, que me implica em ter todo um cuidado sobre como que eu vou administrar, como que eu vou tentar restabelecer a integração entre essas partes que estão brigando. E é cansativo observar as pessoas brigando no ambiente de trabalho.
e a gente vê claramente que quando esses confrontos realmente existem, existe uma tendência ali a se formar coalizões. Um quer ser mais influente do que o outro, um quer ser melhor acolhido do que o outro, principalmente quando identifica esse outro como um arqui-inimigo, aquele inimigo que eu preciso minar, preciso destruir de qualquer forma. Até nessa condição de conferir, de desejar ter maior destaque, a gente tem um desejo de ter maior poder, de me perceber sendo mais influente do que aquela pessoa que apresenta um ponto de vista totalmente diferente, distante do meu, e como ele pensa diferente, não valoriza aquilo que eu identifico que é importante, eu tenho intenção então de destruí-lo. De novo, a gente vincula a ideia de poder a essa noção de destruição, de impasses, mas é indispensável a gente entender que o poder ele está associado aí com a condição de exercer influência sobre outra pessoa. Eu preciso, em alguns momentos, ser influente, até mesmo para garantir um propósito. Por que nós estamos convivendo nesse contexto? Por que nós precisamos superar essas dificuldades? Eu posso fazer uma aposta que em algum momento aí da sua infância ou da sua adolescência, você teve uma extrema dificuldade para resolver alguma prova na sua escola. Eu particularmente tive muita dificuldade, até hoje tenho com a matemática, mas foi necessário que naquele instante eu não me deixasse abater pela minha total insegurança. Era indispensável ter ali a figura de um pai, de uma mãe, impondo, olha, se você não enfrentar o medo, você não vai conseguir passar por essa barreira, por essa dificuldade. Se você não enfrentar isso, se você não se empenhar, não se dedicar a superar essa dificuldade, você vai repetir de ano e você vai ficar travado aí na progressão da sua vida. O quanto isso pesava. Mas perceba que mesmo exercendo ali uma ameaça, mesmo sinalizando o que poderia ser muito ruim se eu não seguisse exatamente a orientação daquela pessoa, eu ficaria perdido. Por isso, a gente precisa entender que é necessário sim estabelecermos algumas influências para garantirmos uma boa produção, para garantirmos que propósitos de trabalho realmente sejam alcançados, sejam realizados ali no contexto de uma organização. Especialmente porque a gente tem uma diversidade de ideias, a gente tem uma diversidade de personalidades, valores os mais diversos possíveis e nem sempre vamos conseguir atingir um consenso. Eu preciso dessa figura para ser um influente decisor, para que ele consiga influenciar as outras pessoas e tome uma decisão para não ficarmos aí num eterno impasse de ideias. E especialmente quando existe um conflito, eu preciso ter uma capacidade de me perceber influente, até mesmo para minar, para resolver aquela situação de conflito e conseguir exercer essa minha capacidade de ter um domínio, né, uma condição de ter um poder sobre aquelas pessoas que estão no confronto, para convencê-las a pararem, né, com essa briguinha chata e tentem restabelecer as suas reconciliações. Por causa disso, então, a gente percebe que o poder ele vai ser legitimado pelas crenças dos subordinados. Eu consigo ser influente, eu consigo ser poderoso, enquanto aquelas outras pessoas que estão sujeitas àquilo que eu estou propondo, realmente confiam no que eu digo e abraçam, né, as minhas ideias, se comprometem com aquilo que eu apresento por propostas. Enquanto essas pessoas realmente acreditam no que eu estou propondo, eu vou, de fato, reconhecer que eu tenho condição de exercer o meu poder sobre elas. E nessa condição de que a gente vai exercer influência, a gente vai conseguir apresentar uma orientação para as outras pessoas, inevitavelmente a gente associa a ideia de poder com a ideia de liderança nas organizações de trabalho. Então, a gente precisa entender que liderança não pode ser confundida com direção ou com gerência, especialmente sobre essa condição de que vai ser as crenças, os posicionamentos dos liderados que vai legitimar a condição de ser influente, a condição de ser uma figura de poder ali naquele contexto. A gente percebe que é necessário ter habilidades interpessoais. Eu posso ter um chefe que não tem ali um domínio, né, para exercer bem a sua função. E se ele não consegue conquistar a minha confiança, ele apenas está ocupando um cargo. Aquele cargo precisa existir formalmente, né, para inglês ver, né? Bom, só para preencher aqui esse cargo, só porque alguém tinha que estar aqui, mas coitado, fala tanta lorota, isso pode acontecer. Muito cuidado para não limitar o entendimento de poder apenas a uma subordinação estritamente formal. Eu posso ter uma hierarquia, eu posso ter um cargo de chefia, mas aquele chefe não consegue ser influente sobre mim. Quem vai conseguir de fato ser influente sobre mim é quem consegue exercer uma liderança.
E liderança é uma habilidade, essa condição de saber influenciar outras pessoas, saber persuadir outras pessoas e apresentar os seus propósitos, fazendo com que essas pessoas também se comprometam com aqueles propósitos que eu esteja apresentando. Então a gente vê claramente o poder sendo exercido por líderes e, em alguns aspectos críticos, uma relação de poder tentando ser estabelecida por um chefe que não consegue ser líder. Sempre é relevante, né, levantar essa discussão. Nem todo chefe é líder. Nem todo líder está num posto, num cargo, numa posição de chefia. Eu posso ter um chefe que simplesmente é neutro. O que ele fala, o que ele não fala, não influencia em nada no nosso trabalho. Se ele não influencia, então, logicamente, ele não consegue exercer o poder. Agora, eu posso ter um colega que está no mesmo patamar que eu, no mesmo nível hierárquico que eu, mas tudo que ele fala a gente acha admirável. E todos acabam seguindo exatamente o que ele propõe. Independente do cargo que essa pessoa está, perceba que ele consegue ser influente, ele consegue exercer uma relação de poder. Ele é uma referência. Então, para eu ser poderoso diante de uma equipe de trabalho, eu preciso ter essa condição de ser referência para as outras pessoas. Então, liderança não pode ser confundida com direção ou com gerência. Ser diretor, ser gerente, é um aspecto estritamente formal ali da ocupação de um cargo. Ser líder corresponde a apresentar uma habilidade, que é um aspecto informal, é um comportamento que uma pessoa apresente da sua própria subjetividade para conseguir influenciar as outras pessoas. Então, um bom dirigente ou gerente deve, a gente estima que seja, deve ser necessariamente um bom líder. Mas um líder nem sempre é um dirigente ou gerente, porque um líder vai existir independente do cargo. O líder vai depender das habilidades que aquela pessoa apresente para conseguir influenciar outras pessoas. Seguindo aqui, vamos então comparar liderança e poder. O poder, ele não requer a compatibilidade de objetivos, apenas a relação de dependência. Já chamo aqui um destaque para isso. Sempre que falarmos de poder, eu preciso obrigatoriamente entender o que causa uma relação de dependência. Eu consigo ser influente, eu consigo exercer o poder sobre uma outra pessoa se aquela pessoa depende de algo que somente eu possa disponibilizar para ela. Faça sempre essa associação. Relação de poder, relação de dependência. Poder, aquela figura está sendo influente sobre a outra, né? Dependência, aquela pessoa deixa ser influenciada, legitima a autoridade que aquele poderoso tem, porque ela depende de algo que possa ser disponibilizado aí por aquela figura de poder. Mais ainda, a liderança requer alguma congruência entre os objetivos do líder e dos liderados. Isso é que vai legitimar uma liderança, que vai legitimar também essa condição desse líder conseguir exercer o seu poder. Se ele compactua dos seus objetivos, se ele apresenta uma ideia coerente com o que é esperado também dos seus liderados, os próprios liderados vão legitimar o que seja apresentado ali por esse líder, nessa condição de ter o seu domínio, ter a sua capacidade de exercer poder. Liderança enfoca a influência. O foco da liderança é a capacidade de exercer influência sobre outras pessoas, né? Descendente do líder sobre o liderado. E mais ainda, a liderança minimiza a importância dos padrões ascendente e lateral de influência. O poder não. O que isso significa? Quando eu vejo as relações na estrutura de uma organização, eu vejo claramente o poder sendo assumido ali por cargos de supervisor sobre seus subordinados. Eu vejo uma relação descendente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Um líder não. Um líder ele pode simplesmente estar sendo influente sobre seus colegas que estão ali no mesmo nível hierárquico que ele simplesmente consegue exercer poder porque ele é admirado, independente de posições hierárquicas, independente de aspectos estritamente formais. Então, atente-se a isso. Quando falamos de relações de poder, estamos falando de relação de autoridade, de relação de dependência, mas nem sempre a gente vai perceber que existe apenas essa condição de ser guiado por alguém porque eu tenho ali uma posição hierárquica subordinada. Eu posso me perceber sendo influenciado por alguém porque eu tenho uma admiração por aquela referência que aquela pessoa representa para mim. E vai ser exatamente essa legitimidade da admiração de seguir aquilo que é proposto por aquela figura de poder que vai, de fato, consolidar o poder no ambiente de trabalho.
faça uma breve reflexão, uma breve análise. Resgate aí algumas memórias de pessoas que foram influentes sobre você e que, de fato, só exerceram poder porque você confiava naquilo que era apresentado por aquela pessoa, por aquela figura que você tem como uma referência de poder. Eu só espero que tenha sido uma experiência de poder positivo, que tenha te gerado boas emoções, despertado em você boas admirações. Porque, com certeza, essa condição de saber influenciar outras pessoas é determinante até mesmo para estabelecermos relações saudáveis e todo um ambiente positivo de trabalho. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.